orar pelos desviados. Essa é a nossa oração. Mas o tema da ministração hoje, o tema da nossa ministração hoje é entre pai e filhos. Veja bem, é entre pai e filhos. Pai único, filhos muitos. É sobre essa dádiva. É sobre esse assunto que o Pai quer se revelar para você nesta noite. O nosso Deus Pai, Ele quer se revelar nesta noite como Pai para todos que estão aí fora. Ele quer se revelar nesta noite como Pai legítimo. Pai daqueles que Ele já adotou. Pai daqueles que ainda são órfãos lá no mundo e que Ele quer adotar. Glória a Deus. Tem muitos órfãos lá no mundo que o Pai olha e o Pai, nosso Deus, Ele quer adotar, trazer de volta para si. Assim como eu. Um dia eu fui uma órfã, não de pai terreno, mas um dia o meu pai, que está no céu, olhou e disse: eu vou adotar ela. É uma órfã perdida neste mundo de trevas. Ela não tem um pai espiritual, um pai dos espíritos, um pai para salvar a alma dela. Eu vou salvar ela, eu vou adotá-la. E assim nosso Deus Pai fez e continua fazendo com todos aqueles que se achega a Ele. Amém? Glória a Deus. Então, a nossa ministração hoje é sobre pai e filhos. E a nossa oração hoje é orar pelos desviados. Pastora, e o que é desviado? Explica aí para mim o que é desviado, pastora. Vou explicar sim para você o que é desviado. Desviado significa que se afastou do caminho considerado certo, desencaminhado. Ou seja, o desviado é aquele que se afastou do caminho considerado certo. Qual é o único caminho certo que leva a Deus? Aqui na terra existem vários caminhos, várias trilhas, mas todos conduzem ao inferno, todos conduzem à morte eterna. Só há um caminho entre todos esses caminhos, só há um caminho certo. E esse caminho se chama verdade. E essa verdade se chama Jesus de Nazaré. Ele vem dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, desviado significa isso aqui, que se afastou do caminho considerado certo. Desencaminhado. A pessoa que se afastou do caminho certo, ela entra em caminhos tortuosos, caminhos de engano. E esses caminhos vai levando, um abismo vai levando outro. E aí, se não tiver cuidado, se perde novamente do caminho da verdade. E aqui, quando nós vamos ver, tem mais. O significado de desviado, que se afastou do rumo certo. Desviado significa se afastou do rumo certo. Quantas pessoas estavam indo rumo certo ao céu, rumo certo à salvação, garantida. O passaporte estava garantido, mas aí se afastou dos caminhos da verdade, o caminho certo. Então,
Desviado é isso aqui, que se afastou do rumo certo. E aí entra num caminho incerto, desconhecido. Caminhos tenebrosos, escuros. Caminhos que vai conduzir ao inferno. Jesus, ele vem falando de dois caminhos. Jesus vem falando que existe dois caminhos. O caminho largo e o caminho estreito e apertado. Jesus, ele vem dizendo que o caminho largo, ele é largão. Você pode entrar, sabe, tudo pode, tudo ok. Não tenha um caminho sem sacrifícios. Alguém está entendendo? É um caminho que é a grande multidão que prefere esse caminho, porque ele é bonito, ele é mais atraente, ele é mais chamativo, talvez mais varrido, talvez nesse caminho tenha muitas coisas atrativas aos olhos. Talvez esse caminho que leva, na realidade esse caminho que leva à perdição, é esse caminho do mundo lá fora, que vai conduzindo as pessoas nos seus encantamentos, nas luxúrias, em tudo aquilo que é atrativo. E muitos são as pessoas que entram, Jesus fala, mas existe um caminho apertado. Jesus fala que esse caminho ele é tão apertado que são poucos os que queiram entrar e permanecer nele. Então muitos desviados, eles estão aí no mundo porque eles tiveram contato um dia com esse caminho apertado, estreito, e de repente lembraram do caminho largo que ele já andou. Então muitos pensam, como o povo do Egito, mas lá eu podia fazer isso, lá nós tinha isso, lá nós tinha aquilo. Aqui é só prova, aqui temos restrições de algumas coisas. Mas a questão é que lá no caminho largo não tem provisão de Deus mais, não tem segurança, não tem salvação mais. O caminho apertado tem providência, tem cuidado. Enquanto o povo de Israel estava lá no Egito, ele estava debaixo de peias, sofrimento, escravidão nas mãos de Faraó. Nem liberdade eles tinham. Quando Deus tira eles de lá, mesmo eles passando pelo Egito, pelo deserto, o líder Moisés não espancava eles. O líder Moisés não fazia eles sofrer. Deus, o Pai, cuidava deles. Quando tinha necessidade de alguma coisa, o próprio Deus mandava. Faltava água, Deus dava água. Faltava alimento, Deus mandava alimento. Adoecia, Deus curava. Deus conservava até suas roupas e sapatos, sandálias. Deus conservava. Isso é o cuidado de Deus. Mas Faraó não cuidava. Faraó escravizava eles. Mas quando Deus tira eles e traz para debaixo da sua cobertura, da sua proteção, Deus passa a cuidar deles. Então aqui nós vamos ver que desviados também significa separado. Desviado também significa separado. Separado de quê? Do caminho certo. Quantas pessoas hoje estão separados novamente de Jesus? Quantas pessoas hoje quebraram a aliança que tinham com Jesus?
Então, amados, desviado significa também separado. Lembra quando Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden? O que foi que houve ali? O que foi que ocasionou uma separação entre eles e Deus? E essa separação tirou eles do caminho bom, que era o jardim em comunhão com Deus. E eles foram lançados fora do jardim que representa esse mundo agora. Então, quando nós vamos ver aqui, a nossa oração hoje é pelos desviados, porque muitos se afastou do caminho considerado certo. Muitos que se afastou do rumo certo, que era Jesus céu. Muitos estão de longe, estão vivendo uma vida remota. Muitos estão separados novamente de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da igreja, do corpo de Cristo. Muitos estão separados do corpo de Cristo, fora da igreja. Membros do corpo de Cristo foi tirado. Sabe aquele membro que um dia tocou louvores, o seu instrumento para o Senhor? Muitos hoje estão lá no mundo, há anos não toca mais um instrumento. Quantos membros do corpo de Jesus, talvez aquela pessoa, aquele pregador, aquela pregadora que um dia pregou, ganhou almas para Jesus, e hoje não estão afastados, já não pregam mais, já não ganham mais almas para Jesus. Sabe por quê? Porque eles se desviaram. E esse desviamento causou separação novamente. Lembra do rei Saul? O rei Saul, quando ele perdeu a comunhão com Deus, logo ele perdeu o Espírito Santo. E quando a pessoa perde o Espírito Santo, ela deixa de andar no caminho reto, certo? E ela passa a andar no caminho incerto. Ela passa agora a estar separada. Ela passa agora a ter uma vida longe, remota, longe do Senhor Jesus. Mas hoje esta live é para nós orarmos por estas pessoas que se desviaram. E a palavra vem dizendo aqui, nos ensinando aqui, irmãos. Abra a palavra do Senhor lá em Lucas, capítulo 15, no versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Pastor, eu já sei de Lucas, capítulo 15, eu já sei até o que a senhora vai falar aí. Ei, mas a palavra do Pai se renova cada dia. E o Pai hoje quer se revelar como Pai para muitos que estão aí, desviados do seu caminho chamado Jesus Cristo. Porque Ele sabe que aqueles que se desviam dos caminhos de Jesus Cristo jamais conhecerá Ele um dia. Jamais se achegará a Ele, porque Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então todos aqueles que se desviam dos caminhos do Senhor, se desviam do caminho que é o Senhor Jesus, ele se aparta. E se ele se apartar desse caminho, ele nunca vai chegar até Deus. Parece dura a palavra, mas não é. Deixa Deus falar aqui, deixa o Pai expor. Deixa o Espírito do Senhor falar para os seus filhos que estão nesta condição.
O nosso Senhor, Ele insiste com as pessoas. Porque o nosso Deus, Ele sabe bem o que Ele escreveu, o que Ele deixou escrito. Ele sabe bem o que diz nas Escrituras, que Ele mesmo levantou os seus servos para escrever por meio do seu Santo Espírito. E Ele sabe do que Ele diz quando Ele diz assim, que quando se morre, segue-se o juízo. Então a preocupação do Pai hoje, nessa live, é chamar a tua atenção, filho. É chamar a tua atenção, filha, que se afastou do único caminho que te conduz ao Pai. Tu se afastou. Se tu morrer afastado, tu nunca verás o Pai. Tu nunca terás mais vida eterna com Ele. Volta enquanto há tempo. Vamos aqui em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, no versículo 11, vai falar do filho pródigo. A palavra do nosso Senhor Jesus vai dizer, quem disse Jesus? Jesus vem dizendo, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai, Pai, dá-lhe a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a perecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Preste atenção. Ninguém lhe dava nada. Versículo 17. E tornando ele disse, em si disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como os teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu com íntima compaixão. E correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido, e vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na sua mão, e alpacas nos pés, e trazei bezerros cevados, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque o meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Então eu vou ficar só até aqui. Irmãos, aqui Jesus ele vem falando da situação, contando esta parábola sobre a situação de um relacionamento entre pai e filhos. Esse pai não tinha só esse filho, ele tinha outro filho. Então aqui esse pai, bem tranquilo, de repente chega um dia que o seu filho mais novo, mais moço, inexperiente, talvez começou a querer
vivenciar algo lá fora, conhecer o mundo. Ele chega para o seu pai e ele diz: olha, pai, eu decidi, eu vou sair de casa, pai. Eu quero pedir que o Senhor me dê a parte da minha herança. Quando nós vamos ver aqui o pai, a gente lê a passagem, você não vê o pai esboçar nenhum tipo de argumento. Por que você vai querer? Para quê? Para onde tu vai? O que tu vai fazer com a tua herança? Olha, eu vou te dar um conselho, pega essa tua herança e faz isso, faz aquilo. O pai simplesmente faz o que ele pede. O pai dá. Ele vai, ele se destaca, ele vai, saiu muito endinheirado, uma herança maravilhosa, a parte dele ele levou. E ele se destaca lá para o mundo desconhecido. Ele sai do caminho apertadinho que ele achava. O mundinho, esse aqui é um mundinho, essa rotinazinha aqui e tal. Todo tempo na casa de meu papai, com meu irmão, os trabalhadores. Eu quero conhecer o mundo. E ele vai. Ele sai do caminho certo e ele entra no caminho largo. Um caminho desconhecido, atrativo. E ali ele começa a ter muitos amigos e amizades. Porque quando começamos a ter algo, muitos são os que se aproximam. Então, enquanto ele tinha algo, tinha muitas pessoas ao redor dele. Só que chegou um momento que tudo aquilo que se tira muito e não repõe, acaba. E isso aí serve para qualquer coisa na nossa vida. Usa o carro, gasta gasolina e não repõe para ver. Toma água da geladeira, seca todos os litros e não repõe. O que vai acontecer? Ora muito pelos outros e não ora por você, o que pode acontecer? Então, quando nós vamos ver aqui, tudo que se tira e não se repõe vai acabar, a fonte cessa. Por isso que nós temos que orar e ter vida de oração, busca na palavra. Porque se dá, mas a gente tem que também se alimentar. Então, quando nós vamos ver aqui, esse filho vai. E ele começa a gastar tudo com as mulheres, com os falsos amigos. Mas só que chegou uma fase na vida dele que os amigos abandonaram ele. Chegou o momento que as mulheres abandonaram ele. Não teve uma que disse assim: não, tu não tem mais nada, acabou, mas é o seguinte, eu vou ficar contigo assim mesmo, tu não tem nada. Não. Não é todo mundo que quer uma pessoa pegar ela da estaca zero, não. Que não tem nada na vida e querer construir uma história. Não é todo mundo, não. A maioria só quer quando a pessoa já está pronto, tudo pronto. Mas pagar o preço desde o comecinho lá não quer, não. Então aqui as pessoas que se aproximaram desse filho eram tudo pessoas falsas. Era tudo pessoas que só queriam o bem dele, o que ele tinha. Mas quando acabou, todos se afastaram. E começou uma fome a assolar a cidade, aquela região. E ele começa a padecer, a perecer necessidades. A mais básica, que é alimento. E ele vai, acerta o homem e pede um trabalho. Ele disse: olha, o único trabalho que eu tenho é aqui nos campos. Se tu quiser ir para cuidar dos porcos, pode ir. E ali ele vai cuidar daqueles porcos. E ali ele deseja comer aqueles alimentos dos porcos. E ali ele cai em si. Irmão, sabe o que é que o Espírito de Deus está falando? Tem pessoas que estão desejando comer comida dos porcos. Pessoas que estão numa situação tão difícil, mas não se rende a Jesus. Sabe que está uma situação tão difícil na vida dela depois que ela se afastou da casa de Deus, dos caminhos de Jesus, mas ela não dá o braço a torcer. Não reconhece. Sabe o que eu acho bonito nesse filho? É que ele não atribui a culpa
do que ele estava passando a ninguém. Ele é maduro e humilde para reconhecer. Ele poderia transferir aquela culpa do sofrimento dele. Eu estou sofrendo por causa do meu pai, eu estou sofrendo por causa do meu irmão. Ele poderia ter motivos para transferir culpa, não. Ele reconhece que a culpa é dele. Ele não sai atribuindo a culpa para ninguém. Ele cai em si e diz: eu fiz isso. Se eu estou colhendo isso aqui, se eu estou passando isso aqui, é porque eu plantei. Não foi ninguém que foi pedir a minha herança para o meu pai, foi eu. Foi eu que errei. Eu não posso transferir a culpa. Sabe que o Espírito de Deus está me dizendo que tem muitas pessoas que estão na condição desse filho aí, ó, pródigo, antes do arrependimento, porque não reconhece, está transferindo culpa há tantos anos, transfere a culpa para pastor, para irmão isso, irmão aquilo, sair da igreja por causa disso, sair por causa daquilo, e fica transferindo culpa, sendo que Jesus está olhando e disse: não, não, a salvação é individual. Ainda que eles errem, mas eu não falho com você, não. Eu sempre estive e sempre estarei de braços abertos para te receber. Então, quando nós vamos ver aqui, povo de Deus, esse filho, ele cai em si, ele faz uma retrospectiva. Ele faz uma retrospectiva positiva. Tem pessoas que fazem uma retrospectiva negativa. Ele vai lá no passado ver, aí ele vem trazendo, ver o que ele está passando. Aí ele fica transferindo culpa. Aí isso é por causa do fulano, da Bertana que fez isso, por isso que eu estou aqui. Mas não reconhece. É uma retrospectiva negativa. Por quê? Não reconhece que foi ela mesma que plantou e chegou à colheita. Mas o egoísmo é tão grande, o coração é tão duro, que mesmo assim ela acha que ela está colhendo, porque foi alguém que plantou para ela colher. Não. Então aqui ele olha, ele vê que o que ele estava colhendo foi fruto da sua plantação lá atrás. Quem planta, colhe. Então, o que é que ele fez? Ele toma uma atitude, ele reconhece, ele se arrepende, ele se levanta, ou seja, toma uma atitude. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque eu pequei. Ele mesmo diz para ele mesmo. Ele não diz lá para o jornaleiro, não, para o patrão dele: o patrão vinha aqui dizer que eu pequei. Oh, meu amigo, você que um dia esteve comigo, que me abandonou, eu pequei. Não. Ele fala para ele mesmo. E ele fala para Deus: eu pequei contra os céus, ou seja, eu pequei contra Deus. Eu pequei contra meu pai. Mas eu vou me levantar. Ou seja, ele está nos dando uma demonstração. Eu vou consertar. Ainda há tempo de eu consertar. Eu tenho oportunidade de consertar, porque eu estou vivo. Eu prefiro consertar o meu erro e voltar para a casa do meu pai andando com as minhas pernas, do que não consertar e um dia morrer e chegar lá num caixão, sem poder me consertar com meu pai, sem poder me consertar com os meus irmãos, sem poder voltar para a casa de meu pai. Ele disse: não, eu pequei. Ele fala para ele mesmo: eu pequei contra Deus, contra os céus. Então ele se levanta e ele toma aquela atitude de consertar o erro, porque, irmãos, errar estamos sujeitos. Mas enquanto nós temos vida, temos a oportunidade de consertar. Você ainda está vivo, você que está afastado, desviado dos caminhos de Jesus, você ainda está vivo, você ainda tem chances de você fazer uma
perspectiva positiva, analisar e lembrar que você tem uma alma e essa alma precisa ser salva e que você precisa restaurar sua aliança com Jesus. Você precisa voltar para a casa do Pai. Enquanto a vida, porque depois que morre segue-se o juízo. Então aqui ele decide, ele vai. Ele não queria saber. Sabe o que eu acho lindo nessa história desse filho? Que o Espírito de Deus explora. Ele explora. O Espírito de Deus explora de uma maneira tão gloriosa esse ensinamento, a atitude desse filho. Que ele poderia também ficar lá preso com vergonha. Mas eu chegar lá, o que os trabalhadores do meu pai vai dizer? E se eu chegar lá, meu pai estiver com raiva de mim? E se eu chegar lá, meu pai não me receber? E o que o meu irmão mais velho vai dizer? Com certeza está furioso. Ele não quis saber. Ele não quis saber se o irmão dele iria ficar chateado ou não. Ele queria saber de consertar o erro e voltar para a casa do pai. Ele sentiu saudade da casa do pai. Ele sentiu saudade dos alimentos, do banquete, da comunhão com seu irmão verdadeiro. Ele sentiu saudade dos trabalhadores. Com certeza ele tinha amizade com os trabalhadores do seu pai. Ele sentiu falta. Quantas pessoas eu já conversei, pessoas desviadas mesmo, que estão lá no mundo mesmo, dizendo: pastora, como eu sinto falta. Como eu sinto falta, pastora, de quando eu estava na igreja, aqueles louvores. Um dia eu estava vindo de ônibus, comecei a louvar um louvor, pensei eu que estava cantando baixinho ali, mas eu acho que estava um pouquinho alto, mas eu achei que estava baixinho. E de repente uma moça bate no meu ombro atrás de mim. Quando eu olhei, ela estava chorando. E ela olhou para mim chorando, aí toda tatuada, pince no nariz, sabe? E ela disse assim: nossa senhora, começou a cantar um louvor que eu me lembrei de quando eu estava na igreja. Aí ela disse: meu Deus, parece que eu fui lá no passado. Que saudade que me deu. E ela começou a chorar. Aí eu disse: senta aqui do meu lado. Ela veio e sentou e eu comecei a conversar com ela e ela chorando. Ela disse, ela disse: olha, irmã, eu era líder de jovem. Irmã, eu liderava os jovens, irmã. Mas aí eu me envolvi num relacionamento lá fora. O rapaz disse que ia se converter. E que isso, que aquilo. Os primeiros dias foi para a igreja comigo. Depois já fui morar com ele. Virou e mexeu. Acabou a vida espiritual, ministerial. E ela disse: se a senhora souber qual é o caminho que eu estou. Ela me falou que eu não preciso expor aqui. Mas um caminho bem tortuoso. E ela disse: quando a senhora começou a louvar esse louvor, foi lá no fundo da minha alma, porque eu lembrei que tempo bom. E eu disse: vá para a casa de Deus, volte enquanto você tem vida. Volte, porque nunca é tarde. Irmãos, e o que eu tenho, e o que o Espírito de Deus quer falar através desse filho pródigo? Aí ela disse assim para mim: eu já pensei em voltar, mas eu tenho vergonha eu fico pensando o que os irmãos da igreja, os meus irmãos em Cristo vão falar de mim. Olha como, a realidade disse assim: olha como eu tô, toda tatuada, cheia de pisse. Eu disse: não te preocupa com teus irmãos em Cristo. Porque tu tem que se preocupar só com teu pai, que está de braços abertos. Eles estão na mesma condição que você. Se eles não vigiar, pode fazer pior. E ali eu tive aquela conversa com ela. Troquei telefone e consegui levar ela para a igreja 2 vezes. E ela disse que ia congregar na igreja perto da onde ela morava, porque era longe para ela vir a pé, de um bairro para nossa. Então o que o Senhor está dizendo nesta noite? Falando, Jesus, desse filho pródigo, povo de Deus. Que esse filho pródigo, ele não se importou se o irmão dele ia ficar chateado. Ele disse: o meu erro foi com o meu pai. Então é com o meu pai que eu vou consertar.
A autoridade maior é o meu pai. E o que meu pai decidir, se ele me receber, não quero nem saber o que o meu irmão, trabalhador, vizinhança, família vai dizer. Eu errei com meu pai e é com meu pai que eu vou me consertar. Ô glória! Irmãos, é muito lindo, é muito lindo. A Bíblia diz que ele vai, e lá vem ele andando. De longe o pai estava, sabe onde? Na janela. Veja bem a atitude do pai. O pai em nenhum momento mandou alguém lá, vai lá chamar meu filho. Em momento nenhum o pai botou o pé no caminho e foi lá. O pai ficava lá aguardando. Um dia meu filho vai voltar. E de repente aquele pai olha e lá e vem vindo aquele homem desfigurado, com roupas velhas, talvez com um saco velho nas costas, trazendo saco. E ele olha, mas mesmo ele todo deformado, assim, sabe, baqueado do mundo, sofrido. Porque quando a pessoa ela entra na casa de Deus, quando a pessoa passa a ter uma vida com Deus, irmãos, é impressionante. A pessoa fica até mais bonito, mais jovem. Jesus conserva. Tem gente que diz, poxa, como você tá bonita, como você tá bonito. Depois você aceitou Jesus, mudou tudo. Porque o Pai cuida. Aí quando sai da casa do Pai pro mundo, o mundo maltrata. O mundo suga, o mundo destrói. Aí lá vem aquele filho que ele olha, ele reconheceu o seu filho, não estava mais como estava, bem vestido, talvez com o cabelinho cortado, talvez ele olhou e via aquele filho vindo todo barbado, cabeludo, todo, sabe, todo esquisito mesmo, porque ele estava vindo do mundo, ele se cansou de estar lá no mundo, ele viu que tudo que ele imaginava do mundo lá, a liberdade que ele achava que o mundo ia oferecer, se tornou uma escravidão e tirou tudo dele. Então ele vem e o pai olha, e o pai o abraça. O pai fica muito feliz. O pai diz para os servos, olha, vai vestir vestes do meu filho, sandálias, o anel novamente no dedo do meu filho. Cuide do meu filho, é assim, Jesus está falando, ei, não pense você que você lá no mundo você está bem, você não está bem, espiritualmente você não está bem, o Pai sabe que você não está bem, o Pai quer você de volta, Ele quer voltar a cuidar de você, tratar de você, voltar a te dar autoridade novamente. E ali o pai muito feliz diz para os servos matar o cevado ali, fazer um banquete, e ele diz claramente, olha, se alegrem comigo, porque o meu filho estava morto, mas vive. Meu filho estava perdido, mas agora foi encontrado. Sabe o que é isso? É isso aqui, ele estava desviado. O pai estava querendo dizer, meu filho estava desviado do caminho reto. O meu filho, ele se afastou do caminho considerado certo. O meu filho se afastou do rumo certo. O meu filho ficou de longe, ele estava tanto tempo longe. O meu filho ficou separado de mim, mas agora ele veio, ele foi achado, ele voltou para o caminho certo. Ele lembrou que o único caminho é esse, o caminho da casa do Pai. E aqui, quando nós vamos ver, irmãos, essa história muito linda, maravilhosa, a gente fica impactado, porque Jesus falando desse filho, Jesus está querendo dizer assim, é assim que acontece com aqueles que saem, que me abandonam, com aqueles que se afastam. Jesus está falando que quando isso, porventura isso acontecer na vida de algum dos seus filhos, ele está dizendo, ainda tem uma chance. Lembra do filho pródigo? Ele não morreu sem consertar.
Ele não morreu sem se arrepender. Sabe o que Jesus está falando aí? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, talvez você nunca mais vai querer assistir a live da Pastora Maria. Mas sabe o que o Espírito de Deus está me mostrando aqui? Escuta aqui, pelo amor de Deus. O Espírito de Deus me mostra uma velhinha. Uma velhinha que está assim, pela metade. Está acesa. Mas ela está quase prestes a apagar. Eu não sei quem é essa velhinha. Mas Jesus está dizendo, ei, tu não sabe, mas a velhinha brevemente vai dar um vento e vai apagar essa velhinha. Volta para mim enquanto tu pode. Volta para minha casa, volta para o meu convívio. Tem uma velhinha que Jesus está me mostrando, irmãos. Talvez se Jesus estivesse me mostrando um carro, uma casa, para dizer, Jesus está me mostrando, recebe a chave. Você estava cantarelando aí do outro lado. Mas ser profeta é ver com os olhos do Senhor. Ser profeta é falar, é Ele falar através da nossa boca aquilo que a gente não queria falar. Por isso que Ele diz que nem todos são profetas. Eu estou ministrando pelos olhos do Espírito de Deus. E o Senhor está dizendo, então eu estou vendo uma velhinha. Pela metade essa velhinha o vento tá. E o Jesus está dizendo, olha, te conserta. Olha, te arrepende. Tu não sabe, mas o vento está batendo tão fraquinho que tu não está percebendo. Mas logo vai dar um vento forte. E vai apagar. E o Senhor Jesus está dizendo, apressa-te. Apressa-te em consertar-te. Apressa-te. Reconhece a tua situação. Reconhece que tu está há muito tempo fora da minha casa, fora do meu convívio. Ei, Jesus está dizendo, volta para que eu te livre. Volta para que eu te livre desse vento. Volta, se tu voltar para minha casa, tu vai estar protegido. Porque eu não vou permitir esse vento entrar para te tocar, não, e apagar antes do tempo, não. Jesus está dizendo, mas se tu continuares lá no mundo, o vento forte vai te pegar lá. Jesus está dizendo, volta. Volta para minha casa, não te preocupa. Eu sou o pai. Eu sou o dono da casa e pai de todos os teus irmãos. Não te preocupa se eles vão achar bom ou ruim a tua volta. Volta. É como aquele pai, quando o outro filho dele chega, fica chateado. Pai, como é que tu recebe o meu irmão desse jeito? Ele saiu, acabou com tudo. Eu que sou teu filho, que estava aqui trabalhando, nunca te abandonei. E o Senhor nunca deu uma festa para mim, mas para esse aí, que fez o que fez, o Senhor dá uma festa para ele. O pai não quis nem saber os argumentos dele. O pai estava feliz. O pai disse, olha, tudo que é meu é teu, tu sabe disso. Te alegra porque o teu irmão estava morto, vivo, estava perdido, agora foi achado. Assim é o nosso Deus Pai dizendo, não te preocupa. Eu não vou dar ouvidos o que meus outros filhos vai falar ao teu respeito. Eu quero é você de volta. Eu quero voltar a cuidar de você.
Eu quero voltar a zelar de você. Eu quero que você volte um filho arrependido de verdade. É isso que Jesus está falando. Retorno. Retorno. Jesus está dizendo retorno. É tempo de retornar à casa do Senhor. Aqui em Jeremias capítulo 3. Jeremias capítulo 3, no versículo 6. Israel e Judá são exortados a arrepender-se com a promessa de redenção. Aqui chegou um ponto, lá no Velho Testamento, que o povo de Israel, o povo de Deus, estavam muito desalinhados com Deus. Tinha se desviado dos caminhos do Senhor. O povo estava pecando, o coração do povo já não estava mais voltado a Deus. E aqui Deus levanta o profeta Jeremias e Deus fala. Você está vendo como o profeta não fala? O profeta não fala aquilo que quer. O profeta não anuncia aquilo que quer. Então aqui Deus levanta Jeremias para exortar, ajudar. Ele repreende, ou seja, ele exorta para que o povo se arrependa, porque se o povo se arrependesse, o Senhor ia trazer a redenção, ou seja, o perdão dos seus pecados. O povo aqui estava, irmãos, em caminhos tortos. O povo aqui estava desviado praticamente dos caminhos do Senhor. Mas Deus, como ama, Deus sempre vai estar levantando alguém para exortar. Como Deus me levantou nesta noite para exortar a vida de muitos filhos que estão desviados do caminho do Pai, que saíram da casa do Pai, que estão com a sua vida em risco, porque se morrer sem Jesus, afastado, segue-se o juízo. Segue-se o juízo e acabou. Então aqui, no versículo 12, Jeremias capítulo 3, versículo 12, olha o que Deus fala para o profeta: vai, pois, e apregou estas palavras para a banda do norte e diz: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não fareis cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Deus levanta o profeta e diz: vai e fala as minhas palavras. A banda do norte diz: volta, rebelde Israel. Deus estava dizendo: Israel, vocês é o meu povo, vocês se rebelaram. Vocês estão numa condição rebelde. Vocês se desviaram do caminho. Vocês se afastou do caminho considerado reto. Se afastou do rumo certo. Vocês estão longe, o coração de vocês está longe de mim. Vocês já estão separados de mim, nem se deram conta. Vocês só têm por nome Israel, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês já estão separados de mim. Deus aqui manda o profeta liberar essas palavras, exortando Judá, Israel, dizendo: vocês são rebeldes. Aí ele vem dizendo: e não farei cair sobre vós a minha ira sobre vós. Ele está dizendo: olha, vocês não façam com que a minha ira caia sobre vocês. Nós vivemos o tempo da graça. Mas, irmãos, quando esse tempo da graça chegar, toda a humanidade um dia estará perante o tribunal de Deus. E o Senhor está dizendo aqui dessa ira. Quando chegar esse grande dia, a ira de Deus vai se manifestar sobre todos aqueles que continuaram na rebeldia, sobre todos aqueles que escolheram permanecer nos caminhos tortos, apartados de Deus. Aí ele
dizendo, e não fareis cair a minha ira sobre vós, porque benigno eu sou. Ele está dizendo, olha Israel, se arrependam. Não façam que a minha ira caia sobre vocês, porque eu sou benigno. Ele estava dizendo, olha, eu estou exortando, antes de eu trazer a minha ira, eu estou dando uma chance para vocês se arrepender. Eu não quero já chegar disciplinando. Eu não quero ter que chegar já derramando a minha ira. Eu quero um diálogo. Eu quero que vocês voltem para os meus caminhos. Eu quero que vocês saiam desses caminhos tortuosos. Eu quero que vocês voltem o coração de volta para mim. Ele diz, olha, eu sou longânimo. Ou seja, chances que Deus dá, Deus estava dando chance para Israel. Versículo 13. Somente reconhece a tua iniquidade. Deus estava dizendo, olha, povo de Israel, vocês são rebeldes. Reconheçam as suas iniquidades. Reconheçam quantas pessoas estão sem reconhecer os seus erros, meu Deus. Podemos errar, porque não somos perfeitos. Mas se errarmos, temos que partir logo para buscar uma solução, arrependimento, temor a Deus. Se puder consertar, conserta. Aí aqui Deus vem dizendo, somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgredistes. Reconhece que contra o Senhor está dizendo, olha, povo de Israel, vocês estão rebeldes. Reconheça as vossas iniquidades, que contra mim vocês têm transgredido. Vocês estão transgredindo contra mim de dia e de noite, constantemente. Aí ele vem dizendo aqui, e tendes os teus caminhos, olha aqui, os teus caminhos aos estranhos. Ele está dizendo, vocês estão nos caminhos dos estranhos. Foi o que aconteceu aqui com esse filho pródigo. Ele saiu do caminho do pai e foi para o caminho dos estranhos. E o que ele ganhou lá? O que foi? Quando ele não tinha mais nada, ninguém foi fazer nada por ele, todos abandonaram. Então, quando nós vamos ver aqui, o Senhor continua dizendo, e vocês têm os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não destes ouvido a minha voz, diz o Senhor. Aí ele diz, versículo 14, convertei-vos, ó filhos rebeldes. Olha aqui, versículo 14, Deus exortando os filhos nesta noite. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos despossarei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Olha aqui, irmãos, quando nós vamos ver aqui Deus falando, convertei-vos, ó filhos rebeldes. Ele dizendo, porque se vocês se converter novamente, eu vou começar a abençoar vocês. Eu vou levar vocês a lugares maravilhosos. Eu vou levar vocês, eu vou enviar pastores que tenha ciência, pastores que realmente cuide, que vai apacentar vocês. É isso que o nosso Senhor Deus está falando nesta noite. No versículo 16, e sucederá que quando vos multiplicardes e frutificares na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá o coração, nem delas se lembrarão, nem a visitarão, isto não se fará mais. Então aqui o nosso Deus,
Ele está alertando, exortando os seus filhos, dizendo: ó filhos, ó filho Israel rebelde, reconheça suas iniquidades, reconheça suas transgressões, se arrependam, convertam-se, voltem. E aqui o nosso Deus, Ele é o nosso Deus Pai. E Ele está dizendo nesta noite que muitos são aqueles que se desviaram. Pastora, e a minha oração, pastora? E a minha oração? Pois é, vamos orar pelos desviados. Clamar a Deus. Pastora, e quando a gente está na condição do filho desviado, o que eu faço? Reconheça. Faça como o filho pródigo. A casa do pai tem todo canto. Só não vai para a casa do pai hoje quem não quer o pai. Um dia algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim: pastora, eu não sei para que tanta igreja. É uma em cima da outra. Eu olhei, eu vi que a pessoa não tinha sabedoria, assim. Não menosprezei, mas eu dei uma resposta que ela entendeu depois. Ela disse: eu não entendo por que tanta igreja. É uma igreja em cima da outra? E aí eu olhei para ela e eu disse assim: sabe por quê? Porque isso é a abundância da graça de Deus. Isso é a abundância da graça do Pai. Estamos vivendo o melhor tempo que a humanidade poderia vivenciar, o tempo da graça. Só que o diabo e as tribulações deste mundo tenta nos cegar para nós não enxergarmos essa glória do Pai derramada sobre a terra. Miguel Valentim, a paz do Senhor, meu irmão. Glória a Deus, que Deus vos abençoe aí. O tema da nossa ministração, irmão, já entendi. Entre pai e filhos. Então, quando nós vamos ver aqui, irmãos, quando nós vamos ver aqui, o nosso Deus, Ele é bom. E Ele quer que todos aqueles que estão afastados dos seus caminhos volte para Ele, para o caminho certo, de volta para a casa do Pai. Pastora, então, pensando bem, eu tenho que voltar, pastora, para a casa do Pai. É o melhor lugar para você estar. Volte sem se preocupar. Volte sem olhar para os teus irmãos. Eu te aconselho você olhar só para um irmão. Não desprezando os outros irmãos que nós temos. Mas olhe para o nosso irmão que é perfeito, que só há um, que é Jesus. E olhe para o Pai. E os nossos demais irmãos em Cristo Jesus, é nós saber lidar com eles. Somos todos falhos. É muitos irmãos. São muitos irmãos. Imagina assim, 10 irmãos, 20 irmãos dentro de uma casa. Às vezes, dá aquele desentendimentozinho ali, outro ali. Mas logo se entendem e nunca deixam de ser irmãos. É ou não é assim? Pois é. A família de Deus é assim. Os irmãos de Jesus é assim. Não importa. Jesus só quer que a gente permaneça. Jesus, não podemos comparar Jesus com o irmão do filho pródigo. Jesus é bem diferente. Jesus fica muito feliz. Na realidade, o irmão do filho pródigo, olha que revelação linda. Isso é coisa do Espírito Santo, meu Deus. Ele é lindo. Veja só isso aqui. O irmão do filho pródigo, ele não foi atrás dele, não.
Nem tchan. Ele não saiu da casa do pai dele. Pai, eu vou lá procurar meu irmão, trazer meu irmão. Ele guardou foi mágoa. Já Jesus, o nosso irmão, ele disse, pai, eu vou lá na terra. Pai, eu vou morrer pelos meus irmãos. Pai, eu vou pagar um preço para atrair meus irmãos. Para o Senhor adotar, eu quero ter muitos irmãos, pai. Eu vou morrer, o Senhor começa a adotar. Vai chegar muitos irmãos, eu vou ter muitos irmãos, pai. Esse é o Jesus que nós servimos, esse é o nosso irmão verdadeiro. Perfeito. Amém? Vamos estar orando, agradecendo o nosso Deus. Quero agradecer você que está aí do outro lado. Eu sei que hoje, nem tem muita gente assim online assistindo, como ontem, esses dias. Não sei se é por conta da Expo Acre, não sei o que está rolando para lá, não sei. Talvez pessoas que tenham muito compromisso, mas a live está aí. Vai ficar no Face. Você pode ir lá na YouTube, no meu canal, Voz da Informação do Reino de Deus. Você entra lá e você vai ver esta pregação e as outras. Desde segunda até hoje, domingo. Vai estar todas lá. Amém? Oração pelos inimigos, oração pelo amigo, oração pelas autoridades, oração pelos feiticeiros, oração pelos encarcerados e hoje a oração pelos desviados. Amém? Glória a Deus. Aí você acessa lá, deixa teu like, se inscreve lá. Amém? E nós vamos estar orando por todos aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Glória a Deus. E se você estiver afastado do caminho do Senhor, o Senhor te convida para você voltar para os caminhos dele. Ele te convida para que você volte ao primeiro amor, enquanto há tempo. Amém? O Pai está de braços abertos. Tudo que o Pai Deus quer é que você reconheça que sem Ele nós não somos nada. Amém? Vamos orar. Orar por todos. No meio desse mundo, imagina quantos filhos de Deus. Imagina nesse mundo espalhados, quantos filhos de Deus estão desviados do seu caminho. Mas hoje nós temos um privilégio, o Espírito de Deus para convencer os homens. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Nós pregamos, fazemos o convite. A palavra do Pai é liberada, mas quem se encarrega de convencer é o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Santo e Eterno, nesse momento nós oramos e te apresentamos, meu Deus Pai, todos os teus filhos que estão desviados dos teus caminhos. Pai amado, te pedimos neste momento, no nome de Jesus, Pai, que tu inclines os teus olhos misericordiosos, como o Senhor diz, eu sou longânimo, eu sou benigno. Pai, que o Senhor possa correr os teus olhos sobre este universo, sobre essa terra. É sobre a terra. Os quatro cantos desta terra, que os teus olhos contemplem nesse momento. Que os teus olhos possam ver todos os teus filhos e filhas que estão desviados dos teus caminhos. Que por algum motivo, Senhor, seja por influência do diabo, como Satanás foi lá no jardim, fez Eva cair, Adão cair. Seja aquelas pessoas que foram influenciadas pelo diabo, teus filhos, mas que se afastaram dos teus caminhos e não voltaram, Senhor, e estão lá no mundo sofrendo, perecendo. E ao mesmo tempo Satanás cegou o entendimento deles para que eles não cheguem mais ao conhecimento do Filho de Deus. Pai, que o Senhor possa visitá-los por meio do teu Espírito. Teu Espírito consolador, misericordioso, bondoso. É Ele que convence os homens do seu pecado, da justiça e do juízo.
Pai, visita todos aqueles que estão apartados de Ti, Pai. Pai, eu não quero estar na condição daquele irmão do filho pródigo, grosseiro, egoísta. Pai, eu quero ajudar o Senhor a encontrar os meus irmãos que se afastaram dos Teus caminhos, Pai. Aonde eles estão, Pai? Manda ajuda, manda servos do Senhor ceifeiros, para novamente pegar eles de volta, ajudar. Como Jesus, Teu Filho, quando estava aqui na terra, quando Ele morreu, Pedro e os discípulos se dispersaram. Pedro voltou de novo para a velha vida, pegou as redes dele, voltou de novo para o mar, esqueceu, Pai, que Jesus já tinha chamado ele, dito para ele, escolhido: você não vai ser pescador mais de peixe, mais de almas, de homens. Mas quando Jesus morre, essa foi a situação que fez com que Pedro, por um breve momento ali, se distanciasse do Senhor. Ele achou que era o fim. Ele achou que porque Jesus morreu, ele tinha que voltar. Ele se sentiu desprotegido, sem ninguém agora. E ele achou que a única solução era retroceder ao mar e voltar à pesca. Mas aí nós sabemos que Jesus ressuscitou. E Jesus foi logo lá na beira do mar. E Jesus viu lá e vem Pedro de novo, no seu barco. E lá vem Pedro, com o barco vazio novamente. E o teu filho sabe o que fez, meu Pai? O bom pastor, o irmão que se preocupa com o seu irmão, foi lá buscar Pedro de novo. Ensina a tua igreja, Senhor, a amar os seus irmãos, Pai. Jesus não guardou mágoa porque Pedro o negou 3 vezes. Jesus o chamou, foi lá e disse: tem alguma coisa para comer? Não pegamos nenhum peixe, passamos a noite toda. Eles não reconheceram porque quando se afasta de Ti, a pessoa volta à velha visão mundana. Não conhece mais a voz do seu bom pastor. Não conhece mais o cheiro do seu bom pastor. A sua voz suave, delicada. Ele diante do seu Senhor e não conhecia mais. É como muitos que estão desviados dos teus caminhos, estão diante da tua igreja e não reconhecem mais a tua igreja. Estão diante da tua palavra, Senhor, e não reconhecem mais que é o Senhor falando com elas. Como nesta live o Senhor está falando com teus filhos. Mas muitos vão passar, talvez não reconheçam que o Senhor está falando com elas. Mas o Senhor disse: Pedro, volta lá no mar. Em tal canto vamos, lança aqui. E ele voltou, pegou peixe. E o outro discípulo, quando ouviu a sua voz, disse: Pedro, é Jesus, é o Mestre. Quando aquele outro anuncia para Pedro, Pedro estava nu, pior. A situação de Pedro estava pior do que a primeira vez. Porque Jesus, a primeira vez, não pegou Pedro nu. Mas na segunda vez, Jesus pegou ele mais depravante, nu, pelado, ali na pesca. E quando ele viu que era Jesus, seus olhos se abriram e ele pula na água. Porque ele sentiu vergonha do Mestre. E ali Jesus volta como um bom irmão, diz: Pedro, vão para a praia, assa ali um peixe. E Jesus olhando para Pedro, seu irmão, e diz: Pedro, tu me ama? Pedro disse: amo. Jesus, seu irmão, disse: Pedro, mas tu me ama mesmo, Pedro? Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. A terceira vez Jesus disse: Pedro, mas tu me ama, Pedro? Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Jesus disse: tu apacenta minhas ovelhas, Pedro.
Apacenta meus cordeiros. Jesus estava dizendo como eu estou te apacentando agora. Como eu te resgatei, eu vim atrás de tu de novo, Pedro. Meu Deus, ensina a tua igreja, Senhor. Bota amor no coração da tua igreja. Porque somos todos irmãos em Cristo. Precisamos amar aqueles que estão lá fora e irmos atrás deles, Senhor. Não com mágoa, porque é raro. Não levar em consideração o que ocasionou a saída deles do teu caminho, da tua casa. Mas nós termos compaixão e misericórdia e lutarmos para trazê-los de volta para a casa do Senhor. Oramos, Pai, por todos os que se desviaram dos teus caminhos. Todos aqueles que estão no caminho largo. Todos os teus filhos e filhas que estão no caminho largo. Indo rumo ao inferno. Filhos do Senhor, que estão caminhando, achando que está tudo bem, mas que estão indo, Senhor. Faz eles cair em si. Envia o teu Espírito Santo, faz eles cair em si. E lembrar, Senhor, que eles têm que voltar. Faz eles lembrar do caminho estreito. Faz eles começar, Senhor, a ter nojo desse caminho largo. Faz eles começar a ter prazer no caminho estreito. Faz eles começar a desejar e valorizar. Olha, eu comecei a enxergar que esse caminho que eu tô, ele é muito largo, tudo pode, não tá bom não. Esse caminho, eu tô no caminho errado. Eu lembrei que o caminho estreito que eu andava era doloroso, era assim, mas eu era feliz, eu tinha fé. Eu estava na casa de Deus, eu fazia a obra de Deus aqui, eu estou parada em tudo. Ajuda teus filhos e filhas que estão nesses caminhos tortuosos. Ajuda eles a retroceder, Senhor. Ajuda eles a cair em si. E só o teu Espírito Santo para ir na consciência delas. Porque o Senhor diz que Satanás cauterizou a consciência também do povo. Mas que o Senhor venha por meio do teu Espírito Santo, trazendo, Pai, restaurando a consciência dos teus filhos e filhas que estão espalhados neste mundo. Que eles voltem para a tua casa, voltem para o caminho verdadeiro que conduz à vida eterna. Deus Pai, e nos fortaleça todos os teus filhos que estão ainda pela tua misericórdia de pé. Pai, e perdoa, Pai, muitos dos nossos irmãos que por falta de um bom ensinamento, Pai, não tem uma compreensão dessas, por falta de sabedoria, discernimento, conhecimento, não consegue chegar à plenitude dessas razões, dessas atitudes que temos que tomar para com nossos irmãos em Cristo. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor nos mantenha de pé, Senhor, que o Senhor nos ajude, colocando amor no nosso coração para nós ir atrás dos nossos irmãos que estão desviados do caminho da retidão, Senhor. E aqueles que ouvem esta mensagem, que o teu Espírito Santo convença, se houver pessoas afastadas dos teus caminhos, que elas ouçam, Senhor, e veja que é o Senhor falando com elas, o Senhor chamando elas de volta, dizendo, eu tô da minha casa com os braços abertos, volte, eu vou restituir tudo que você perdeu, eu vou te dar em dobro, a honra vai ser melhor, porque você estava morto, mas agora vive, você estava perdido, mas agora você foi achado. E quem achou? A tua igreja. Quem achou? O Espírito Santo. Aleluia. Meu Pai, muito obrigada por esta palavra. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Que honras e glórias e exaltações se desvie de mim e seja dada ao meu Deus Pai, ao meu Deus Filho e ao Deus Espírito. Amém. Glória a Deus, povo de Deus. Fique com Deus, que Deus vos abençoe ricamente. A irmã auxiliadora entrou aí, né, irmã auxiliadora? Quando puder, assiste aí. Quando tiver um tempinho, assiste aí todinha. Amém? Glória a Deus. E hoje a nossa oração foi orar pelos desviados dos caminhos do Senhor. O tema da nossa ministração foi entre pai e filhos.
O pai dizendo para os seus filhos: eu estou te esperando, volta. Eu gostaria que você, quando tivesse um tempozinho, assistisse essa pregação do começo ao fim, porque Deus falou tremendamente. O Espírito de Deus se manifestou poderosamente. E o Espírito de Deus falou com muitas pessoas. Jesus como irmão, o Espírito de Deus como amigo, falou com muitas pessoas aí. Jesus como irmão, falou com muitas pessoas aí. E o Pai, Deus como Pai, falou com muitas pessoas aí. Amém? Fique com Deus em nome do Senhor Jesus. Talvez segunda, amanhã ou terça, eu vá entrando aí no ar. Amém? Ore pela minha vida, que Deus vos abençoe. Irmã Auxiliadora, fica aí um abraço, dá um abraço aí no pessoal, na Zara, esse povão lindo aí. E diz para assistir essa pregação, porque Deus falou muito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo falou muito. O Pai expôs aqui o desejo do coração dele, o que ele está querendo nesse momento. Que seus filhos que se desviaram dos caminhos da verdade, que é Jesus, voltem. Voltem enquanto há tempo, porque depois que morre, segue-se o juízo. Amém? Fique com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo e que o Senhor nos conceda uma semana, um mês maravilhoso de muita paz na nossa família e no nosso coração. Amém? Glória a Deus.